O presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma declaração dizendo que o julgamento de Bolsonaro está acontecendo com total transparência. Veja só, como nós podemos acreditar em um juiz que há um tempo atrás disse: nós derrotamos o bolsonarismo? Como é que nós vamos acreditar que agora ele virou um juiz totalmente isento, imparcial, e que de fato o Supremo Tribunal Federal está fazendo justiça, está trazendo tudo à luz do dia, como disse o eminente presidente do Supremo Tribunal Federal? É inacreditável. Ninguém acredita nessa farsa. Mas veja só o que disse Barroso. Barroso diz que julgamento é guiado por provas e não por discursos políticos. É inacreditável. Se tem uma das coisas que mais nós escutamos foi discurso político. E não é por qualquer um, não. O próprio Alexandre de Moraes, quando ele abriu a sessão desse julgamento, quando começou agora, ele começou exaltando a soberania, a democracia, e falou que a economia está em crescimento. Isso não é um discurso político? Ou ele agora virou economista, deixou a toga de lado? É inacreditável. Ele fez um gesto para Lula para dizer que o país está crescendo. Mas veja só, o presidente, né? Ele aqui para dar uma de ministro, para dar uma de pessoa séria, para que o Brasil enxergue nele uma pessoa isenta, séria, um presidente que tem postura de isenção, como se não tivesse julgando o Bolsonaro, como se não quisesse a prisão nem a absolvição. Tivesse ali procurando provas concretas, que nós sabemos que tudo isso é narrativa. Mas olha só o que continua dizendo Barroso. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira que a Corte conduz seus processos criminais com base em provas e não em discursos políticos e ideológicos. É inacreditável. Como é que nós vamos acreditar que Alexandre de Moraes, o Zanin, que era advogado de Lula, o Flávio Dino, que era um ex-ministro de Lula, um dos piores adversários de Bolsonaro, ele declaradamente chamou o Bolsonaro de demônio, Carmen Lúcia, que muitas críticas ela fez ao Bolsonaro, o próprio Alexandre de Moraes, que é um terrível adversário de Bolsonaro, Fux, que já fez algumas críticas, mas agora está naquela, nem é pedra nem é tijolo, a gente não sabe qual é a posição definida de Fux. Mas como é que nós vamos acreditar que essa primeira turma que vai julgar o Bolsonaro e ali outros generais, como é que nós vamos acreditar em uma isenção? E que provas, eles vêm com essas argumentações. Não, eles estão com provas robustas, provas de narrativas. Esse é o fato e essas são as verdades. Porque as provas de verdade, simplesmente, eles apagaram. Esse é o fato. As provas de verdade do dia 8, as câmaras, mais de 200 câmaras, simplesmente deu fim. Eu não sei como é que as câmaras do Palácio do Planalto, dos ministérios, que são um dos lugares mais importantes do Brasil, como é que pode essas câmeras sumirem ou não obter imagens? Eu não dizia nada se fosse uma câmera de uma vizinhança, de uma casa ou outra. Tudo bem, que é uma pessoa que não pode, não tem dinheiro para acumular imagens ali dentro de um cartão de memória, alguma coisa. Agora, o Palácio do Planalto não tem condição de armazenar imagens e tem que apagar. Então quer dizer que todos os dias, chega no final do dia, eles pegam essas câmeras, vão ali, pegam os vídeos e tem que apagar para que no outro dia ela comece a armazenar mais. Conversa fiada, nós não acreditamos nisso. Tenho certeza que eles viram ali dentro daquelas câmeras coisas que poderiam incriminar o governo e simplesmente eles deletaram, jogaram fora, não sei o que foi que fizeram. Eu tenho certeza que se trouxesse luz dentro daquelas câmeras ali, tenho certeza absoluta que o governo cairia. Mas, vejamos bem, né? Vamos acreditar no que esse presidente, né? Que esse presidente está falando. Suponhamos que é verdade, que eles estão julgando Bolsonaro com total isenção, abastecido de provas robustas, segundo eles. E não adianta trazer bons advogados, não vai resolver. Por melhores, por mais bons que sejam os advogados, por mais que tragam provas, como trouxeram provas, contestaram os ministros, os advogados, eu tenho que ser sincero, os advogados foram muito bons na defesa, mas veja só, por mais bons que esses advogados foram, e eu fiquei até na dúvida, eu digo, rapaz, quem deveria estar com a toga nas costas eram esses advogados, alguns deles. Exemplo, o advogado do Heleno, o advogado do Braga Neto, fenomenal, todos eles foram de forma respeitosa, mas falaram.
O julgamento está sem isenção. É um julgamento totalmente politizado. Eles até apontaram o dedo para Alexandre de Moraes. O relator não está sendo isento no seu julgamento. Isso é fato e é verdade. Ninguém está inventando nada disso. Os próprios advogados sabem disso. A ordem dos advogados sabe disso. O Brasil, senadores, deputados, todo mundo está vendo que isso é um julgamento totalmente viciado. Mas, para o presidente Barroso, está tudo acontecendo à luz do dia. Como ele mesmo disse. O ministro disse que aguarda o momento correto para se pronunciar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, mas afirmou que o processo tem sido conduzido à luz do dia, diferentemente do que tem ocorrido no período da ditadura militar. Sempre eles têm que trazer uma desculpa para a sua narrativa. Nós estamos fazendo com transparência porque lá atrás, no tempo da ditadura, não teve. Então eles têm que embasar a narrativa deles em alguma coisa para justificar. Vejam só. O processo penal é prova, não disputa política ideológica. Por ora, o que posso dizer é que tendo vivido e combatido a ditadura, e nela não havia o processo legal, segundo o ministro Barroso, não havia transparência, ele não tinha acompanhamento da imprensa, segundo o ministro Barroso, nem da sociedade em geral. Era um mundo às sombras, segundo Barroso. Hoje tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é uma reflexão da realidade. Na vida não adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem, diz o ministro à CNN. É inacreditável, né? O julgamento contra o ex-presidente será retomado a partir de terça-feira. Amanhã vai começar os votos dos ministros. Vamos ver qual vai ser... Vamos ver não. Nós já sabemos como vai ser os votos do ministro. E aquilo que eu disse. O único voto divergente vai ser o do Fux. Ninguém acredita na isenção de Flávio Dino. Ninguém acredita em Carmen Lúcia, a isenção dela. E o relator, pior ainda. O relator, se brincar, vai dar uns 200 anos de prisão. Quem acredita aqui no Zanin? Eita, o Zanin agora vai ser uma pessoa imparcial. Não existe isso. Essa primeira turma já está com o voto certo. Não adianta. Os advogados foram lá apresentar defesas, defender os seus clientes. Mas não adianta, eles já sabem do que vão fazer, as cartas estão marcadas. Nós sempre viemos dizendo isso, né? Conforme apurou a CNN, a condenação já é considerada certa, mas pode haver divergência entre os ministros. Entre o ministro, e eu acredito que é o Fux, quanto à pena a ser aplicada. O julgamento ocorre em meio a pressões diversas, seja do grupo político do Bolsonaro, que critica o Supremo Tribunal Federal e pleiteia a anistia, seja pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem aplicado sanções aos ministros aqui do Brasil. Tenho certeza que o Donald Trump vai ficar por dentro disso, vai olhar o voto de cada um e com certeza vai vir mais sanções sobre eles. Os ministros não estão muito preocupados com as sanções que vêm dos Estados Unidos. Isso pode mexer um pouco? Pode, mas nem tanto. O que mais mexe com os ministros é a anistia e impeachment. Eles sabem. Não é à toa que eles vivem direto com reunião com Alcolumbre. E podem ter certeza, Alcolumbre está na mão deles. Alcolumbre não tem independência. Ele é um presidente de faz de conta. Ele está ali apenas em defesa dos ministros e do governo Lula. Só isso que ele está fazendo. Ele sabe que se ele perder a presidência na próxima legislatura, com certeza a direita vai colocar um presidente independente. E tomara que isso aconteça. Tomara que haja uma renovação dentro do Senado. Dentro dessa renovação tem a maioria da direita, vote em um presidente independente, igual o da CPMI agora, que graças a Deus o governo perdeu. Eles queriam colocar o Omar Aziz, ia ser uma farra só que eles iam fazer, mas eles perderam tanto a presidência como a relatoria. Tomara que isso aconteça no Senado, no próximo ano, para que um próximo presidente independente paute o impeachment e a primeira pessoa a sair seja Alexandre de Moraes, depois segue a sequência. De acordo com a desobediência e a obstinação deles. Segue a sequência e tire de um por um, porque, sinceramente, essa Suprema Corte é uma Suprema Corte política. Esse julgamento de Bolsonaro está sendo um julgamento político. Eu digo isso com toda certeza e com toda razão, pelo que nós temos visto esse tempo todo aqui no Brasil. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.